Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário político nacional depois das eleições municipais. Nosso entrevistado é o economista Glauco Pérez, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo e pesquisador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também do CEM, que é o Centro de Estudos da Metrópole da USP. Muito obrigada, professor. Imagina, boa noite. Bom, professor, depois da eleição, o cenário político nacional está sendo aí muito avaliado. O PSDB é apontado como o partido que teve o melhor resultado em todo o Brasil. Ontem eu entrevistei o ex-governador Alberto Goldman, que é o vice-presidente nacional do PSDB, e ele entende que quantitativamente o PSDB se deu muito bem, sim. Entretanto, ele acha que politicamente o PSDB saiu menor, no sentido que o PSDB entrou nessa onda da insatisfação do eleitor, da população com a política, com os políticos, e subscreveu o discurso de candidatos que foram vitoriosos, Dória, por exemplo, pelo que se apresentavam com a marca do não político, e sim de gestor. Claro. Como é que o senhor vê essa análise? Olha, eu tendo a concordar com o Goldman. O PSDB, sem dúvida nenhuma, se coloca agora numa posição muito vantajosa em termos de número de pessoas que estão sendo governadas pelo partido e as cidades onde eles conseguiram, conseguiram as prefeituras. Isso certamente vai facilitar a campanha de 2018. Né? O problema é que dentro do partido teve uma divisão entre o grupo que apoia o Aécio e o grupo que apoia o Alckmin. Então, a vitória em São Paulo, por exemplo, foi uma vitória do Alckmin. Quer dizer, ele escolheu o Dória, que não é um político, que veio de fora do sistema e é eleito no primeiro turno, algo que nunca tinha acontecido na cidade. Só que em Minas, o Aécio perde. Né? Em Belo Horizonte, o candidato apoiado por ele perde a eleição. Então, a gente tende a ter uma inversão dentro do partido, porque o próximo nome se imaginava que voltaria a ser o Aécio para 2018, mas o Alckmin tem mostrado força e vai certamente buscar viabilizar sua candidatura para a próxima eleição. Né? Bom, mas não é cedo, assim, se olhar. Hoje mesmo eu lendo um artigo do Gaspari, Hélio Gaspari, achei assim, muito interessante, ele falando de prognósticos que são feitos na política assim, para um período de tempo mais adiante, que deu tudo diferente. Claro. E em relação a 2018, dá para dizer que Alckmin está credenciado para ser o candidato tucano à presidência da República, ou é cedo para essa avaliação? É muito cedo. É muito cedo? Muito cedo. A gente fala que assim, cada eleição é um marco e é um ponto importante num processo, porque a coisa vai, assim, a escolha desse nome vai sendo pavimentada ao longo do tempo. Então, essas eleições municipais, elas sempre servem de organização de palanques ao longo do país para a eleição de 2018. Então, se um partido consegue dominar bastante cidades, eles têm bastante prefeituras, você imagina que um candidato vai poder visitar essas cidades com o apoio das prefeituras e conseguir fazer sua campanha de uma forma mais fácil do que se fosse simplesmente apoiado por aquele partido, né? Se fizesse parte da coligação. Então o PSDB, o candidato, que seja lá quem for, vai ter mais condições de conseguir fazer a campanha em 2018, seja Alckmin, seja Aécio. O grupo do Alckmin saiu vitorioso agora. Isso é suficiente para que Alckmin seja candidato em 2018? A gente não sabe, porque São muita coisa pode muitas as variáveis ainda. Claro. Né? Se você vê, a crise hídrica em São Paulo era vista pelo próprio Alckmin como uma maneira dele conseguir mostrar uma gestão positiva, porque teria sido revertida a crise. Então você vê, era algo que a população de São Paulo sofria, todo mundo reclamava, e ele está querendo usar aquilo como um fator positivo. Ele vai conseguir? O que mais vai acontecer até 2018? Que pode mudar, né? Então a gente não sabe. E o PT, professor? O PT tem sofrido muitos embates, assim, está um momento muito difícil, né? Perdeu o poder, que é a coisa mais grave para o PT. Além disso, está aí permanentemente sob a ameaça da Lava Jato, né? Já perdeu muitos nomes, julgados, presos, e tudo isso pega muito mal porque envolve corrupção. Sem dúvida. E além disso, nessa eleição teve um resultado péssimo, foi muito esvaziado. Há quem diga que o PT está em estado terminal. Eu quero ouvir se dá para fazer um prognóstico como esse. O PT já pode encomendar uma lápide? Eu acho que não também.
Eu tenho um pouco a sensação, Maria Lídia, que as pessoas quando dizem isso, elas gostariam que fosse isso mais do que de fato. Quer dizer, a análise é mais um desejo do que um olhar objetivo. Porque, queira ou não, é um partido que conseguiu 200 e poucas prefeituras, né? Então isso não é um partido médio hoje, olhando só para isso. Isso não é pouca coisa e, de fato, isso é talvez no pior momento da história do partido. A gente não sabe como, teria que imaginar como o PT vai conseguir se mostrar para o público, né, para o eleitorado, e como é que ele vai conseguir reconstruir essa história. O discurso de perseguição parece que não tem funcionado muito. Tentou-se durante um tempo, mas depois com o impeachment da Dilma isso perdeu. O mesmo golpe, né, também parece que não pegou, Não pegou. Porque não parece que, assim, ainda que você possa dizer que tenha tido elementos muito, com alguma dúvida, a corrupção é endêmica, né? Foi muito forte, foi muito alastrada, é difícil o discurso do golpe. Então, é preciso uma autocrítica, eu acho que é preciso se demonstrar onde se errou, quem são os novos nomes. Você vê, o partido está cogitando que o Haddad seja o próximo presidente do partido. Um ato nesse sentido pode revitalizar, né? Pode rejuvenescer o partido, ele retomar o acesso às bases, né? A militância e, de repente, reconstruir o partido. Agora, professor, também em todas essas análises, essa é uma última questão que eu queria colocar para o senhor, prevalece aquela de que o país teria dado uma guinada à direita e com lideranças políticas novas, muito conservadoras, e que Ciro Gomes, por ter sido vitorioso lá, o candidato dele em Fortaleza, seria o nome para liderar uma frente de esquerda em 2018. Ciro Gomes é um político de esquerda? O senhor vê o perfil dele bem configurado assim? Não, mas ele vai tentar ocupar esse espaço. Ele não é um político tradicionalmente de esquerda, mas ele transita muito bem com certos grupos. Ele tem sido muito crítico, ele fala, ao mesmo tempo que ele fala muito bem, ele tem a língua um pouco solta, o que por vezes compromete a trajetória dele, né? Mas eu acredito que o que vai acontecer é o seguinte: quem vai angariar esse eleitorado que votaria no PT? E que eventualmente olha para esse outro quadro, entende como os outros partidos como sendo conservadores e não quer votar nessas pessoas. Então, alguém pode tentar fazer. Normalmente o que acontece é como aconteceu na eleição aqui em São Paulo, você vê pulverização, né, do espectro à esquerda. Então você veria vários partidos da esquerda lançando os seus candidatos próprios, como foi aqui em São Paulo, né? O PSOL lança o seu, o Haddad sai, então saem vários candidatos, Sim. O que enfraqueceria. Quer dizer, se alguém conseguir angariar toda a esquerda, todos os partidos de esquerda, facilitaria para esse grupo, evidentemente. Agora, se vai ser o Ciro Gomes, ele certamente vai tentar. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, Imagina, professor. obrigado, boa noite.